recurso adesivo do artigo 500 do Código de Processo Civil. Um artigo só, os seus incisos, tratam do recurso adesivo. E a primeira coisa que se precisa dizer sobre o recurso adesivo é que ele não é uma espécie recursal. Na verdade, não existe um recurso adesivo, né? Não há um cabimento do recurso adesivo para determinado tipo de decisão judicial. O recurso adesivo ele é, sobretudo, uma maneira de utilização de outros recursos. Que recursos são esses? Aqueles previstos no inciso 2 do artigo 500. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário e embargos infringentes. São recursos que admitem a forma adesiva. Mas onde está a gênese desse recurso adesivo? Repousa na fragilidade do caráter humano, digamos assim. Muitas vezes, né, o ser humano é pautado por alguns sentimentos mesquinhos, daí algumas frases feitas que às vezes eu gosto de fazer alusão, como miséria gosta de companhia, né, e por aí vai. Na verdade, você faz uma prova, tira 3, aí você olha para o lado, o colega tirou 2, nossa, dá aquele alívio, né? Embora isso não vai fazer a menor diferença para você, né? Pois bem, por que então o recurso adesivo envolve essa relação direta, né, com o ser humano, suas fragilidades, né, suas falhas de caráter especialmente? Porque ele está ligado à ideia de sucumbência recíproca. O que é a sucumbência recíproca? A decisão recorrida desagradou as duas partes. O juiz, ele não deu razão integralmente ao autor, mas deu alguma razão ao autor. Então, ele julgou o pedido parcialmente procedente. Nesse caso, tanto o autor quanto o réu estão interessados em recorrer dessa decisão. Ambos sucumbiram, ambos têm interesse. Como os senhores sabem, o prazo de recurso é comum. Todos esses recursos têm prazo comum: apelação, embargos infringentes, recurso extraordinário, recurso especial. Então a parte pode fazer, daí o raciocínio mesquinho, né, no espírito mais elevado, recorreria independentemente, né, do comportamento alheio. Se a justiça que eu pretendia não me foi prestada, eu vou tentar buscar no segundo grau. Isso num plano ideal, mas talvez um espírito com esse nível nem tivesse se envolvido na lide, né, que justificaria ab início a própria procura pelo Poder Judiciário. Pois bem, em alguns casos, esse litigante, autor ou réu, pode fazer o seguinte raciocínio: a decisão recorrida não lhe agradou por completo, mas também não lhe desagradou. E ele imagina que, desde que a outra parte também se conforme com a decisão, ele estaria disposto a aceitar o trânsito em julgado dessa decisão. Como uma maneira de pôr logo um fim ao processo, ele concorda de receber menos do que aquilo que queria. Ou, se for a parte contrária, de pagar menos do que aquilo que ele poderia ter sido condenado a pagar. Pois bem, se o prazo é comum, diante da inexistência de alguma estrutura em termos de recurso adesivo, a solução para isso, fora uma petição em conjunto renunciando do recurso, seria aguardar os 15 dias em plantão lá na Secretaria do Juízo, esperando para saber se a parte contrária protocolou a petição ou não. E se a parte contrária entregar, eu entrego a minha. Senão, eu deixo quieto. Obviamente, né, isso é uma situação surreal, não tem como imaginar algo assim. Então, uma parte temerosa do recurso da outra acaba por ser estimulada a recorrer, mesmo estando eventualmente conformada com a decisão. Para evitar esse estímulo ao recurso, pelo simples receio de que a outra parte recorra, o legislador criou essa estrutura interessante do recurso adesivo. Como que ela funciona? O recorrente que estiver satisfeito com o julgado, ele pode quedar-se inerte. Vou aceitar o julgado. Por quê? Se a parte contrária recorrer, ele terá, no prazo para oferecer suas contrarrazões, a oportunidade de interpor seu recurso adesivo. Adesivo porque adere ao recurso da parte contrária, a irresignação dela. Esse recurso adesivo será processado da mesma forma que o recurso principal, com a única diferença que ele passará a ser um recurso acessório, um recurso subordinado.
De maneira que, se houver desistência ou por qualquer motivo o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo seguirá a sua sorte. No tribunal, ambos serão julgados. Nada obsta que o recurso adesivo seja provido e o recurso principal não. Quanto ao exame de mérito, o recurso adesivo ele tem a mesma natureza do principal. Ele não teria um juízo diferenciado apenas por ser adesivo. Com isso, esse problema ele é superado, porque a parte pode conformar-se com a decisão. Se houver recurso da outra parte, ela interpõe seu recurso adesivo e, com isso, evita a aplicação daquele princípio da vedação da reforma para pior, né? Ele pode recorrer e conseguir uma reforma em seu favor. O recurso adesivo, embora contorne essa dificuldade, vamos dizer assim, ele não deixa de ser um recurso que, imagino eu, os julgadores de segundo grau, quando se deparam com ele, devam ter uma certa antipatia de dar provimento, né, ao recurso adesivo, né? Porque se o próprio recorrente não fez de maneira principal, passa uma imagem de que ele, recorrente, não confia muito no seu direito, né? Então, eu não sei, não há dados estatísticos quanto a isso, mas eu acredito que o provimento de recursos adesivos não deve ser tão comum, né, quanto o provimento dos recursos principais. O nosso último slide, ele traz um desafio aí para os senhores que a gente vai debater aqui rapidamente e depois os senhores vão enviar para o meu e-mail uma resposta em uma lauda, pode ser, com uma referência qualquer. Eu trouxe alguns livros aqui, se quem quiser fazer aqui mesmo. Enquanto o professor tiver o seu merecido descanso lá no cafezinho, vocês podem preparar aí a tarefa. E a pergunta é a seguinte: o Ministério Público, atuando como custos legis, ele pode recorrer na forma adesiva? Alguém já refletiu sobre essa questão e já tem uma posição inicial? Vamos ao artigo 500 do CPC. Diz o caput: cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ou seja, sucumbência recíproca, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao principal e se rege pelas seguintes disposições. O inciso 1 fala que ele será interposto perante a autoridade competente para admitir o principal. Será admissível naqueles recursos que nós falamos, né? Embargos infringentes, apelação, recurso extraordinário e especial. Não será conhecido se houver desistência ou se for declarado inadmissível, ou seja, a admissibilidade dele fica subordinada à admissibilidade do principal. Obviamente, se o recurso principal for intempestivo, também o será o adesivo. E ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições, preparo e julgamento. Pergunta: pode o MP, como custos legis, se valer dessa forma de recurso? Olhando para o artigo 500, a lei me dá algum tipo de resposta? Tratando-se de? Direito disponível do caso. Então, nós estamos falando do Ministério Público como custos legis, estamos falando de um processo que envolve direito indisponível, concordo. E aí, o que ocorreu? Esse processo terminou com a sentença. Para tornar mais concreto o nosso raciocínio, uma investigação de paternidade envolvendo autor incapaz. O pedido foi julgado procedente ou improcedente. Uma parte apelou, a outra parte também ou não, e o Ministério Público vislumbrou a possibilidade de interpor recurso adesivo.
Ele pode? O próprio artigo 500 já sinaliza com uma resposta negativa, vocês concordam? O próprio texto do artigo 500 já fala, ó, sendo porém vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles quem? Autor ou réu, poderá aderir a outra parte. A interpretação gramatical já exclui a figura do Ministério Público como custos legis e do terceiro prejudicado. Esse é um argumento contrário à interposição do recurso pelo MP. É bem verdade que esse é um argumento frágil, até porque o legislador não tem compromisso com a boa técnica do direito e menos ainda redacional, vocês concordam? Então não seria essa omissão do legislador um empecilho suficiente para vedar o acesso ao recurso adesivo do Ministério Público. Mas nós temos argumentos mais fortes pela impossibilidade. Tem o requisito da sucumbência. O procurador vai oficiar também perante o tribunal que o Ministério Público fiscalizou em primeira instância, o procurador vai emitir parecer no tribunal. Bem lembrado, sobre o aspecto prático, se o Ministério Público que atua em primeiro grau não recorreu, isso não impediria a atuação fiscalizadora da instituição no julgamento do recurso, concordo, que poderia influenciar o tribunal ao decidir. Entretanto, se o promotor de justiça tinha alguma resignação, ele ficaria impedido de interpor esse recurso se nós vedássemos o acesso ao recurso adesivo, você concorda? Para ele teria ocorrido, né, a preclusão. A essência da questão repousa na própria função do Ministério Público no processo civil quando atua como custos legis. Qual é o papel do Ministério Público quando atua no processo civil como fiscal da lei? É zelar pela correta aplicação da lei. Não é isso? Promovendo, né, a eventual responsabilidade de quem, por algum ato ilícito que possa subsistir daquele processo e cuidando para que a prova seja produzida de maneira regular, pugnando pelo impulso oficial para que o processo alcance uma solução rápida e zelando pelo interesse indisponível, embora nada impeça que o Ministério Público opine contrariamente ao interesse da parte que justificou sua intervenção, não é isso? Porque ele atua com independência funcional. O importante que se diga o que pauta a conduta do Ministério Público no processo civil, como custos legis, e digo eu, até mesmo como parte, porque mesmo quando o Ministério Público atua como parte, ele não se despe das suas funções de fiscal da lei, é a indisponibilidade. E nesse sentido, lembra que eu falei que o recurso adesivo visa não estimular ou homenagear, mas simplesmente reconhecer uma deficiência de nós, seres humanos, qual seja, né, a nossa falta de capacidade de entrar numa disputa e procurar o que é justo e não entrar numa disputa e querer sempre ganhar. Daí o recurso adesivo servir ao propósito de conciliar aqueles que perderam parcialmente. Ou seja, o recurso adesivo envolve um raciocínio mesquinho. Não gostei da decisão, mas se tiver bom para ele, estará bom para mim também. Eu pergunto, o Ministério Público como fiscal da lei poderia fazer esse mesmo raciocínio? Ora, a sentença não atendeu ao interesse público que justificava a minha intervenção. Mas se as partes se conformarem, eu também me conformarei. Não. Ou o Ministério Público ficará satisfeito com a decisão, porque a decisão ela contemplou a tutela do interesse público, caso em que ele não recorrerá, nem de maneira principal, nem de maneira adesiva, ou bem a decisão contrariou o interesse público sob a ótica